E aí o último conto é o método respiratório, que mais uma vez entra na questão das camadas. Eu li em algum lugar que todo conto, todo bom conto, ele não é óbvio. Ele parece óbvio, mas ele caminha por aqui, mas quando você percebe o que ele estava querendo dizer é isso aqui. Ele faz você ter que ficar atento. Então o método respiratório é o nome do conto, e você só mais pra frente você vai descobrir por que o método respiratório, por que esse nome. Mas é um conto sobre um homem, um advogado já passando dos 70 anos, ele relembrando suas idas a um clube muito estranho, um clube onde as pessoas mais velhas se reuniam para contar histórias. Uma dessas histórias é o método respiratório, e é uma história de Natal. Só que mais de metade do conto precede o método respiratório em si, o conto do método respiratório. Você vai conhecendo como é aquele clube, as coisas estranhas, e quando você chega ao conto, que dá título ao conto, apesar dele ser muito bom, você percebe que o que Stephen King queria falar não era sobre o conto, método respiratório, era sobre o clube. E você fica curioso porque eu queria mais histórias, assim, eu queria um livro, eu queria um romance sobre aquele clube. Dava para fazer um livro sobre aquele clube. E é isso. E aí, por que eu decidi falar desse vídeo também, agora que o vídeo já está longo, falar sobre Dias Perfeitos de Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor de 23 ou 24 anos, não sei se ele nasceu em 90, não sei se já fez os 24 anos. Esse é o segundo livro publicado e é um best-seller já, para os padrões brasileiros. Ele já foi para o Jô Soares, está sempre assim nas prateleiras quando você entra na livraria ou no site, sempre está lá, vendendo bastante. Aqui na capa há estampada um adesivozinho com elogio do Scott Turow. E falavam muito que ele é muito promissor, que ele é muito talentoso, que pode se tornar um novo nome, um novo grande nome da literatura policial brasileira. Ele se define, eu gosto muito dos vídeos que ele faz no Literatura, falando do seu ofício, fala de forma simples, sem enfeitar, e ele diz: eu sou um escritor de romance policial, escritor do gênero policial. Ele tem o primeiro, acho que é Os Suicidas, ou só Os Suicidas. E eu fiquei curioso, como eu tenho a parceria com a Companhia das Letras, pedi esse livro, chegou ontem e hoje eu já terminei de ler. É sobre Theo e Clarice. Theo, um jovem estudante de medicina de 22, 23 anos. Clarice, uma garota baixinha, pequena, acho que 2 anos mais velha que ele, e que é justamente o oposto em relação ao temperamento. Ele é muito frio, muito calculista, e é um psicopata. E ela é toda extrovertida, ele não dá atenção a ninguém. O melhor amigo dele, ele fala no começo do conto, era uma defunta, uma mulher que ele fazia os estudos na aula de anatomia, passou o semestre estudando o corpo dela. E ela, a Clarice, que não leu Clarice Lispector, ela é toda extrovertida, tem muitos amigos, gosta de viver a vida, fuma, bebe muito e tal, e estava escrevendo um roteiro de uma peça chamada Dias Perfeitos. Theo ficou obcecado por ela, apaixonado tal, e até que depois de uma negativa ele resolve sequestrá-la e tentar forçar que ela goste dele, algo doentio nesse nível. Mais uma vez, isso aqui não é spoiler, isso é o resumo, né, do livro, assim, o comecinho do livro. E a gente vai acompanhando a história, né, como ele conhece, como é que ele funciona. Ele tem uma mãe paralítica, o Theo, como é que ele se relaciona com as pessoas, como é que ele conhece a Clarice, quais as reações e tal. E toda a aventura que eles vão vivendo a partir do momento que o Theo ele comete um ato impensado que provoca o sequestro e todas as consequências que virão. Por que eu decidi colocar aqui junto? Porque eu lembro do On Writing, eu lembro que ele fala das ferramentas, e assim, o Rafael Montes, ele domina, ele tem uma caixa de ferramentas bem construída. Você vê que ele não tem erros, ele consegue construir bem as frases, os diálogos são razoáveis. É uma das artes que o Stephen King fala que é muito importante. Então eu já adianto, por exemplo,
o diálogo que é crucial, né? Que é talvez o diálogo mais importante do livro, que você mais espera, é como o Theo conheceu Clarice, as palavras que eles trocaram para que ele ficasse obcecado por ela. E eu não gostei, eu achei assim, meramente razoável. Mas, sabe, apesar de a caixa de ferramentas estar aqui, você vê que mas falta alguma coisa. O que o Stephen King tem de convincente, esse livro não tem. Eu não gostei do Dias Perfeitos. É uma história até clichê, né? Mas isso não é o problema. O problema não é a história, é a forma como ele conta a história. Uma coisa que não consegue me convencer durante todo o livro é o Theo. Ele, para mim, a impressão que eu tive é de que assim, ele não ficou claro como um psicopata, porque há uma preocupação quase didática, pedagógica, em explicar as emoções do Theo, em transparecer tudo que ele pensa, tudo que ele sente. Então o tempo todo a gente está sabendo o que está se passando na cabeça do Theo, a gente está sabendo quais são as suas motivações, a gente sabe quando ele... tudo, o Rafael Montes ele acaba explicando tudo em detalhes, e aquela velha regra que está no On Writing também, que é não diga, mostre, ele não obedece. Ele diz muito, ele fala muito sobre os sentimentos do Theo, ele fala muito sobre o que ele está pensando, e ele mostra pouco. Então, e tem alguns momentos que são assim, que falta profundidade, ou falta, não sei exatamente o que, mas tem horas que, por exemplo, assim, que eu acho que foi uma tentativa dele de mostrar uma infantilidade, um lado infantil do Theo, mas alguém fala alguma coisa e Theo deixou de gostar dela naquele momento, ou Theo ficou com raiva dela naquele momento. Aí na cena seguinte alguém dá um sorriso e Theo passou a gostar dela naquele momento, ou Theo já achou que ela era o amor da vida dela, alguma coisa assim. Então fica clara a tentativa do escritor de mostrar como ele, sei lá, não sei qual o nome, se é bipolar, se é esquizofrênico, qual a doença, mas fica clara a tentativa de mostrar que ele é doente. Isso a gente vê pelas ações. Mas esse didatismo atrapalhou muito, e eu acho assim, quando eu penso num psicopata, e eu lembro aqui porque o Aluno Inteligente, o conto que está aqui, o menino é doente, e o próprio do Sander também é doente. Você não fica acompanhando o tempo todo, lendo os pensamentos, o autor não precisa ficar dizendo o que está se passando. O menino vai agindo, o garoto vai agindo e você vai vendo, caramba, esse cara é doente, caramba, esse cara é doente, poxa, que maluquice. Então aqui você, por antecipação, sabia o que ele pensava, sabia o que ele ia fazer. Há algumas inconsistências também na história e na descrição do comportamento, eu não vou falar para não dar spoiler. Há algumas inconsistências, algumas fragilidades no roteiro, como por exemplo uma cena em que crucial, assim, uma informação crucial, fez toda a diferença, em que se dizia que um determinado remédio estava acabando e passaram-se dias e dias e dias e dias com a pessoa usando aquele remédio e realmente não estava acabando, ou o vacilo que uma pessoa deu deixando uma chave em determinado lugar acessível a uma pessoa perigosa. Então, além dessa parte de não convencer, tem essas fragilidades que acabaram prejudicando um pouquinho. O final, há um grande furo em algo também fundamental, na forma como alguém sofreu uma lesão e assim, não tinha como um determinado médico não perceber. Então assim, eu acho que foi decepcionante o livro. Eu esperava mais. Eu esperava que fosse uma história vibrante, uma história que me convencesse, uma história que me puxasse, que me prendesse. Eu li rapidamente porque são poucas páginas. A prosa dele é tranquila, mais uma vez o que atrapalha é ficar tendo que dizer muito, não mostrar tanto. Mas ele é um jovem, 23 anos. Eu acredito que um terceiro livro dele, um próximo livro dele, eu acho que eu ainda vou conferir para ver como é que está, se ele melhorou, se mudou. Claro, essa é só a minha opinião e esse canal é para isso, é sobre isso, sobre a opinião. Mas você lendo esse aqui, quando eu terminei de ler, assim, meu primeiro pensamento, quando eu lembrava do On Writing,
Stephen King, você é um mentiroso, porque ele diz que dominando assim, o básico, que é o toolbox, é possível fazer de um bom escritor um escritor competente. Você nunca vai fazer um mau escritor se tornar um bom escritor, nem nunca vai fazer um bom escritor se tornar um escritor genial. Mas entre o ruim e o genial, essa camada ali dá para trabalhar. E aí você vê que não é só isso, tem algo mais, tem um quê. O Stephen King em nenhum momento ele diz que ele é genial, ele diz que ele é competente, ele diz que ele é um bom escritor. Mas você vê que nas palavras, na simplicidade do texto dele, tem alguma coisa que conquista e que não está presente aqui. Claro, é injustiça eu comparar o Rafael Montes, segundo livro dele, um jovem de 23 anos, com o Stephen King. Provavelmente, mas ele está no mercado, ele está aí, ele lançou seu livro, ele está se expondo a críticas, ele sem dúvida ele quer melhorar. E eu quero ler o livro melhor do Rafael Montes. Mas é isso. Se gostou, curta, se inscreva no canal. Se não gostou, pode criticar. Mas deixe seu comentário se você leu algum dos livros, seja o Quatro Estações, seja esse. Deixe seu comentário aí embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço.